Queridos irmãos, queridas irmãs, amados ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos cumprimentar nesse dia com a doce paz do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez para prosseguirmos a nossa leitura da Palavra de Deus, a nossa caminhada pelo livro santo do Senhor. E hoje vamos ler o capítulo 26 de 1 Crônicas. Convido você para abrir a sua Bíblia comigo e lermos juntos mais este capítulo da Palavra do nosso Deus. Capítulo 26, versículo 1. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Verso 2. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto. Verso 3. Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elioenai, o sétimo. Verso 4. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, e Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Verso 5. Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Verso 6. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Verso 7. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Verso 8. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Ele, seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo, 62 de Obed-edom. Verso 9. E os filhos e irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. Verso 10. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Verso 11. E Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Verso 12. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. Verso 13. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. Verso 14. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. Verso 15. E para Obed-edom a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos. Verso 16. Para Supim e Oza a do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Verso 17. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Verso 18. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Verso 19. Essas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. Verso 20. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Verso 21. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas dos gersonitas, Ladã, Jeiel. Verso 22. Os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Verso 23. Dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas, dos uzielitas. Verso 24. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. Verso 25.
E seus irmãos foram, do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Verso 26. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas, que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército tinham consagrado. Verso 27. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor. Verso 28. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Verso 29. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Verso 30. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Verso 31. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe entre os Hebronitas, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Verso 32. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefe dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Queridos irmãos, assim acabamos a leitura do capítulo 26 aqui de 1 Crônicas. Para a nossa reflexão, eu quero reler com os irmãos o verso 30. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão, para o Oriente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Prezados irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, o capítulo lido traz a relação dos levitas que atuariam como guardas das portas da casa do Senhor e menciona outros israelitas que foram designados por Davi para fazerem o serviço do Senhor e também do reino de Israel. Nos chama a atenção que o autor sagrado, por 7 vezes, caracteriza esses israelitas como homens valentes. Sim, prezados irmãos, para servirmos a Deus, fazermos a obra do Senhor com fidelidade, com exímio, com dedicação, precisamos ser homens ou mulheres valentes. Deus não conta com os covardes, pois estes desistem diante da primeira luta, diante da primeira batalha. Eles não estão dispostos a sofrerem pelo nome do Senhor e pela obra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para sermos fiéis a Deus, temos de diariamente sermos valentes, no sentido espiritual, claro,
pois temos que enfrentar a batalha contra os nossos desejos carnais e pecaminosos. Temos de lutar contra o pecado que tão de perto nos rodeia, conforme Hebreus 12, versículo 1. Temos de ser valentes para rejeitar os pratos do pecado que o mundo e o inimigo nos oferecem a cada dia. Temos de ser valentes para servirmos na obra do Senhor, pois precisamos passar por cima das críticas, das perseguições, do desânimo, das incompreensões, da falta de apoio daqueles a quem lideramos. No reino de Deus e na obra de Deus não há lugar para covardes, pois estes não estão dispostos a sofrer qualquer arranhão por causa do trabalho do Senhor. O caminho para o céu é trilhado por crentes valentes, os quais não têm as suas vidas como preciosas, mas estão dispostos a tudo sofrerem pelo céu. Aleluia! Até mesmo dar as suas vidas, se for preciso, para verem a obra de Deus avançar e eles chegarem com a obra realizada diante do Senhor. Amado irmão, amada irmã que me ouve, você tem sido um crente valente ou um crente covarde? Um crente valente jamais desiste da fé. Ele é resiliente diante das provas, das lutas, das tentações, até mesmo das frustrações. E quando assume um trabalho na casa do Senhor, vai até o fim. Ele não entrega o cargo por causa de afrontas, críticas, perseguições, lutas e assim por diante, pois sabe que não está fazendo nada em prol dos seus próprios interesses, nem está fazendo para os homens ou simplesmente para a igreja. Ele tem consciência e tem a convicção de que está trabalhando para o Deus do céu. Aleluia! Dessa forma, o crente valente não desiste e procura dar o seu melhor para o seu Deus. Aleluia! Queridos irmãos, nesse dia Deus fala comigo e com você. Sejamos crentes valentes, não crentes covardes, que por qualquer coisa entrega o cargo, por qualquer coisa desiste da fé, por qualquer coisa muda de igreja. Não é esse tipo de crente que Deus quer que sejamos. Devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Oremos juntos. Querido Deus, querido Pai Celestial, adentramos a Tua presença nesse dia, Pai, para Te agradecer pela palavra do Senhor a nós nesse dia. Obrigado, Senhor, porque nesse dia o Senhor tem nos falado, nos despertado, que nós precisamos ser valentes. Não podemos, Senhor, sermos crentes covardes, crentes, Senhor, gelatina, que por qualquer coisa já esmolece, qualquer coisa desiste, fraqueja, entrega o cargo. Senhor, o Senhor quer que nós sejamos firmes e constantes, porque o Senhor nos chamou para sermos vencedores, para irmos até o fim. Pai, mas somos fracos, somos frágeis, por isso pedimos a Tua graça, a Tua ajuda, para não sermos crentes covardes, Senhor, mas sejamos crentes valentes na Tua presença. É o que lhe pedimos, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. Que Deus abençoe você que está conosco aí nessa caminhada gloriosa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus projetos. E eu conto com a sua companhia amanhã, quando estaremos lendo o capítulo 27 aqui de 1 Crônicas, né? Já estaremos adentrando aqui a reta final de mais esse livro da palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus te conceda então um dia de vitória. Fique na paz do Senhor e até amanhã, querendo o nosso Deus.